Ei, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar ao vivo nessa sexta-feira. Chega mais que o futebol mineiro tá a todo vapor. Fim de semana vamos ter a terceira rodada. Domingo tem o Galo contra o Tombense. Mas agora vamos fazer aquela conexão. Pampulha, Vespasiano, Toca da Raposa, Cidade do Galo, onde está Guto Rabelo. Bonitinho, Guto. Ó, titulares não foram nem pra Montes Claros, né? No empate na última rodada. O Sampaoli também não foi. Mas agora vamos ver os jogadores principais em campo, Guto. O Hulk vai jogar? Boa tarde pra você. Boa tarde, Maurição, para todo mundo ligado no Globo Esporte. Olha, a tendência é titulares, sim. Nos dois primeiros jogos, time alternativo, mas para domingo o Atlético deve conter de melhor. Dúvidas? Alan Minda, Renan Lodge, que foram contratados, já estão regularizados. Será que vão estrear? E a outra grande dúvida, e o Hulk, será que vai ser relacionado? Será que vai jogar? Bom, o presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, ontem deu uma entrevista dizendo que as negociações com o Galo realmente estão encerradas, que o Atlético pediu percentuais de direitos de 3 jogadores da base do Fluminense que não aceitou. Mas ele disse, ó, foi o Atlético que decidiu encerrar as negociações. Se por acaso o Atlético quiser voltar a negociar o Hulk, o Fluminense tem interesse no atacante. Agora, vamos ver o que o Sampaoli vai fazer domingo, né? Para o jogo contra o Tombense, o Atlético vai com o time titular, vai com a galera que não via jogando. Será que o Hulk vai estar entre eles? Vamos descobrir, Maurício. Essa história do Hulk tá uma novela danada, Guto. Deixa eu te aproveitar pra perguntar, porque mesmo que o Hulk fique ou não, o Sampaoli tá sempre naquele pique do necessito refuerzos. O Galo tá de olho nos gringos aí, é verdade? É verdade, o Galo quer um volante e um centroavante. E o atacante é o Mateu Cassierra, um colombiano de 28 anos que joga no Zenit da Rússia. Ele não é titular absoluto por lá, mas joga com frequência, faz muitos gols, está no futebol russo há 5 temporadas e já manifestou que quer sair. O Atlético é um dos interessados e pode trazer esse jogador. O outro que está na mira é um volante uruguaio, Lucas Torreira, de 29 anos, com passagens pela seleção uruguaia, jogador do Galatasaray da Turquia, que também manifestou desejo de sair do clube turco. Ele quer ficar mais próximo do Uruguai. Agora, é um jogador muito valorizado, jogador que é titular no clube turco. Por isso, é uma negociação difícil. Mas são 2 alvos do Atlético nesse momento no mercado. Para o ataque, Mateu Cassierra, esse colombiano, e para o meio campo, o uruguaio Lucas Torreira. Devemos ter novidades aí nos próximos dias, Maurição. Grande abraço. Abraço, Guto. Obrigado pelas informações. Qualquer coisa, só chamar a informação tem prioridade. Bom trabalho pra você. Falando em informação, a Procuradoria-Geral da República investiga movimentações financeiras feitas pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo a reportagem do portal UOL, o fundo Astralo 95 foi usado para investir mais de 300 milhões de reais na SAF do Galo e está sob suspeita de desvio de dinheiro. Nem o Atlético, nem a defesa do Daniel Vorcaro comentaram o assunto até o momento. Todas as informações estão no nosso site, o ge.globo. Eu deixo a briga pra lá, mas, Léo, esse fim de semana é aquele momento em que o Galo volta a dominar Minas Gerais. Aqui essas 2 rodadas são para aquecimento, mas todo mundo sabe o que acontece no Mineiro no final da Galo. Mas, Léo, primeiro a gente precisa realmente criar uma estrutura, um time forte, para que a gente possa usufruir, extrair tudo que o Hulk tem a oferecer aqui no Atlético, para a gente levar essa próxima discussão. Isso. Porque o Hulk não viveu uma boa temporada, porque o Atlético não viveu uma boa temporada. Já a gente fala mais de Hulk, Fael, porque há rumores aí de que o Fluminense estaria novamente negociando a ida do Hulk para as Laranjeiras. Já a gente fala mais sobre isso. Vamos acionar ao vivo, direto da Arena do Atlético, Lauro Lopes. Fala, Léo, muito bom dia a você, bom dia também ao Fael e às meninas da bancada e bom dia a todo mundo que tá ligado, né, no Alterosa Esporte. Então, no domingo a bola rola aqui na Arena para Atlético e Tombense, 2 clubes que ainda não venceram no Campeonato Mineiro. No caso do Atlético, o Galo precisa demais dessa vitória para não se complicar ainda mais pensando na classificação. Nesse momento o Atlético é só o 3º colocado do Grupo A com 2 pontos ganhos. A expectativa é que tenha um público melhor do que aquele público da estreia contra o Betim. Cerca de 18 mil atleticanos estiveram por aqui, até pensando então em atrair mais a galera, o Atlético manteve o preço dos ingressos, né, que parte a partir de R$ 24,90 para quem é sócio torcedor. A principal pergunta, será que o Sampaoli, que vai estar de volta à beira do gramado, vai colocar os principais nomes do elenco diante do Tombense?
Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, trazendo detalhes, informações sobre o time alvinegro que vai estar em campo. Antes, informações sobre a arbitragem, a gente coloca agora aí na tela do Alterosa Esporte. O juiz da partida será Daniel da Cunha Oliveira Filho, assistentes Magno Arantes Lira e Fernanda Andréa Gomes Antunes. Quem fica responsável pelo VAR é o Michel Patrick Costa Guimarães, é a galera do apito para Atlético e Tombense domingo às 6 horas por aqui, viu, Leopoldo Siqueira? É isso, Léo. Então, domingo a bola rola aqui para Atlético e Tombense, né? Havia já informado no primeiro bloco 2 clubes que ainda não venceram no Campeonato Mineiro. O Galo está em busca dessa primeira vitória, o primeiro triunfo na competição estadual. Falando um pouco mais sobre o time do Galo, que hoje tem mais uma vez treinamento em 2 períodos lá no CT Alvinegro. Já teve um trabalho hoje pela manhã, hoje às 4 horas da tarde, mais uma vez o Sampaoli volta a comandar o elenco, visando principalmente o que está vindo pela frente aí, que é o Campeonato Brasileiro. E a gente pensa, tem jogo importante no Campeonato Mineiro, pensando na classificação, e tem esse pensamento no Campeonato Brasileiro. E aí, será que o Sampaoli vai escalar já principais nomes do elenco para esse jogo contra o Tombense? Há sim a possibilidade de que o Sampaoli coloque outros jogadores que ainda não estrearam na temporada, pensando em ritmo de jogo. Então pode acontecer, mas ele ainda deve manter a base que vem sendo usada nas últimas partidas. Aí a gente pensando naquilo que pode ser usado então de novidade. A gente coloca na tela, por exemplo, que o Alan Minda, o atacante equatoriano, foi inscrito no BID. Ele está liberado para atuar já pelo Atlético, pelo menos nessa questão contratual, na questão da regularização. Ele já está treinando com o elenco, seria então uma possibilidade para essa partida, pensando, como eu disse, em colocar mais ritmo de jogo para esse elenco que não entrou em campo. A estreia do Atlético no Campeonato Brasileiro é daqui exatamente a 12 dias contra o Palmeiras na Arena MRV. Já que a gente comentou sobre o Minda, ele vai falar agora na tela do Alterosa Esporte sobre as características dele em campo. Para los hinchas do Galo, que es un jugador muy versátil en el 1 contra 1, le gusta atacar los espacios, le gusta en el 1 contra 1 y bueno, se siente muy feliz jugando al fútbol. Lauro Lopes, o Minda não vai para esse jogo, né? Daqui a pouquinho o Fael vai escalar o time provável, mas tem novidade, Léo. né? O Minda? Pode ser? Pode ser. Pode ser? Pode ser? Sim, eu acredito que estará pelo menos no banco de reserva. Ah, que bom então, hein? Né, Lauro? Pois é, como eu disse, né, o Sampaoli já está pensando em colocar mais ritmo de jogo para alguns atletas que ainda não estrearam na temporada, já que está chegando a estreia do Campeonato Brasileiro. O Minda está regularizado e pode sim pintar pelo menos entre os relacionados, viu, Léo? O Fael tem razão. Tá certo. Ô, Lauro, e o Hulk, hein? Você ouviu algum rumor aí de que o Fluminense teria voltado à carga? Pois é, Léo, a informação que eu confesso que a apuração nem partiu daqui de Minas Gerais, né? Eu vi alguns colegas jornalistas do Rio de Janeiro informando que novamente o Hulk estaria sendo procurado de alguma forma pelo Fluminense e aí já numa negociação entre clubes. Então o Fluminense estaria novamente interessado em conversar com o Atlético sobre a possibilidade de ter o super-herói alvinegro ainda, né, para essa temporada de 2026, Leopoldo Siqueira. Correto então, Lauro Lopes. Fica de plantão aí. Qualquer coisa você aciona a gente aqui ao vivo, direto da Arena. Pode ser? Tá combinado. Tô por aqui, Léo. Um abraço. Maravilha, Lauro Lopes. E agora a gente vai direto pro telão, porque tem jogo aqui no Alterosa Esporte, tem a escalação provável. Fael Lima, fala aí. Léo, só para informar, o Lucas Bretas acabou de postar que o presidente do Fluminense deu entrevista citando que as negociações pelo Hulk estão encerradas e a expectativa do torcedor atleticano é que ele esteja em campo no final de semana. Eu tinha feito uma escalação provável, mas, Léo, o Sampaoli utilizará a maioria das peças que ele considera titular e alguns dos reforços. Por isso a gente pode ter, por exemplo, Renan Lodge, que existe uma expectativa enorme em cima dele, porém aqui eu acho que foi o jogador que talvez mais tenha entregado da base, que é o Pacini. Por isso, se tiver o Pacini aqui, eu tenho muita tranquilidade. Aqui é que pode dar um ritmo pro Juan. Lembrando, o Galo tem América e Cruzeiro na sequência, depois do Tombense. Então ele pode utilizar uma trinca de jogos com os jogadores principais.
e depois contra o Atlético e Pouso Alegre voltar a utilizar esse time com peças da base ou reservas. Ainda, como o Preciado não está no bid, você vai com o Natanael na lateral direita, o Everson volta no lugar do Delfim, e para auxiliar o Franco eu coloquei o Alexander, porque o Izep, nesse quase como um terceiro homem de meio campo, como um segundo volante, não conseguiu entregar tanto assim contra o Norte. Por isso coloquei o Alexander aqui, com as suas principais peças aqui na frente, contando que é um jogo em Belo Horizonte, logística fácil, para depois, naquela sequência de Atlético e Pouso Alegre, você voltar com o time alternativo, já que o Galo não pode usar mais peças do time principal em relação a 2025 nessa edição do Campeonato Mineiro. É um calendário diferente e o foco é o Campeonato Brasileiro, Léo.